Pois bem, meus amigos, se tá ruim para vocês, imagina para a jornalista da Globo que ousou falar verdades em rede nacional e está sendo cancelada pela esquerda na internet. A bola da vez é a dona Mônica Waldvogel, que teve a ousadia de insinuar que talvez, quem sabe, exista algum tipo de relação entre o PT e o Hamas. Vou mostrar essa treta para vocês, mas vou mostrar também uma outra treta que aconteceu num outro programa de notícias esquerdista, em que chamaram o entrevistado, só que esqueceram de combinar as respostas. E daí também ele falou verdades, e verdades em ouvido de esquerdista, vocês já sabem como é. Foi barraco. Cortaram até o microfone do pobre do entrevistado. Tem a Folha de São Paulo admitindo, agora, a partir de agora, eles admitem que realmente o Hamas é um grupo terrorista, e teremos também a Soraya Trambique e a dona Verba Cagalhães passando vergonha na internet, no crédito e no débito. Então, se vocês já gostaram das pautas de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e, se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Começando aqui com a dona Folha de São Paulo, porque desde que começaram os atentados em Israel e todo esse conflito que acontece lá na região da faixa de Gaza, o pessoal, a população, né, povão, começou a cobrar os veículos de mídia que se referiam ao episódio, assim, ao Hamas como combatentes, como um grupo de resistência, como se eles não tivessem invadido uma festa, abusado de mulheres, arrancado a cabeça delas e todos aqueles horrores que, infelizmente, a gente presenciou, comentei com vocês no vídeo de ontem. E agora a dona Folha postou que vai passar a tratar o Hamas como organização terrorista, extremistas da facção palestina que sequestraram e acabaram com a vida de centenas de civis durante a incursão em Israel. E a explicação deles é sensacional, olha só. A Folha passa a designar em seus textos noticiosos o grupo palestino Hamas como uma organização terrorista nesta segunda-feira, dia 9. Segundo o manual da redação, a palavra terrorista deve ser usada para qualificar quem, abre aspas, pratica violência indiscriminada contra não combatentes a fim de disseminar pânico e intimidar adversários, fecha aspas. É o caso dos integrantes do Hamas, que no último sábado iniciaram uma série de ataques contra alvos civis em Israel. Interessante, dona Folha, esse manual de redação de vocês. Eu só não entendi ainda como é que esse termo, terroristas, se encaixa ao pessoal que fez a baderna lá no dia 8, porque eu não lembro deles atacando civis, arrancando a cabeça de civis, abusando de mulheres. O que eles fizeram foi errado, mas não foi terrorismo. Será que agora eles conseguiram perceber a diferença? Ou será que agora a Folha passou a chamar o grupo Hamas de terrorista porque descobriram que ele é um grupo de ultradireita? Não tô brincando, não. Foi o Metrópolis que publicou. Olha aí o print que eu consegui salvar, mas eles já apagaram, né? Porque foi muito ridículo o que eles fizeram. Inclusive, no vídeo de ontem, eu mostro a relação entre esse grupo terrorista e a esquerda no geral. E aqui o Metrópolis escreveu, né? Quem financia o Hamas, grupo islâmico palestino que atacou Israel? E não fala terrorista, né? O movimento de resistência islâmica, não é um grupo terrorista que faz tudo aquilo que a gente viu, é um movimento de resistência islâmica. O Hamas é um grupo de ultradireita. Depois de tudo isso que a gente viu na internet, de manifestações da galera do PCdoB, PCO, a esquerda parabenizando, né, uma parte da esquerda aí parabenizando o Hamas, a jornalista tem a cara de dizer que o Hamas é um grupo de ultradireita cujo objetivo oficial seria garantir a libertação dos palestinos e lutar pelo fim de Israel, mais especificamente pelo fim literal de todos os israelitas, né? Infelizmente, esse é
o objetivo. E passemos então agora para a dona Mônica Waldvogel, que é a apresentadora do Globo News e que fez um comentário que deixou a esquerda com um bumbum muito nervoso. Tá aqui o portal UOL que noticiou: jornalista da Globo News liga PT ao Hamas e leva surra de críticas. Fake news. Fake news, tudo que eles não gostam de ouvir é fake news. Mas vamos analisar os pormenores dessa treta. Mônica Waldvogel foi criticada nas redes sociais por sugerir uma suposta ligação entre o PT e o Hamas. Meu Deus, a mulher está sendo cancelada. Ela apontou que o governo brasileiro evitou mencionar o grupo ao repudiar os ataques em Israel. Não foi verdade? A nota do governo não fala sobre o Hamas, né? Mas que havia, abre aspas, relação de parte do Partido dos Trabalhadores, fecha aspas, com os extremistas. A Globo News afirmou que a jornalista vai reiterar na edição desta terça, no dia 10, que não se referiu ao PT como um todo, mas a um manifesto assinado por representantes do partido em 2021, manifesto esse que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem. A apresentadora analisou o conflito na faixa de Gaza, disputada pela Autoridade Palestina e o Estado israelense, em ponto desta segunda-feira. Abre aspas. Um dos pontos que chamou a atenção foi o fato de o governo brasileiro condenar o que aconteceu, mas não mencionaram o grupo Hamas, fecha aspas, disse a dona Mônica. Waldvogel também avaliou negativamente a atuação do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU, sem nenhum resultado, foi o que ela falou. E que foi, né? Aquela primeira reunião, eles fizeram a reunião, não chegaram a nenhum resultado, foi uma reunião sem resultado. É muito difícil ver aquelas imagens e constatar o que aconteceu ali, talvez seja. Então, procurada, a Globo News informou que amanhã, em ponto, a dona Mônica Waldvogel vai reiterar que se referiu não ao PT como todo, mas ao manifesto assinado em 2021 por representantes do partido, que foi assinado, mostrei para vocês, tem ministro do Lula, tá o Paulo Pimenta lá, né? Tem um pessoalzinho do PT, o Zeca Dirceu, esse pessoal que assinou o manifesto para que o Hamas não fosse considerado um grupo terrorista. E agora nós vamos, gente, ao áudio que eu falei para vocês. Não vou colocar o vídeo aqui, vocês já sabem, direitos autorais, mas foi lá no ICL Notícias, que é um portal que tem um forte viés esquerdista. Eles foram comentar o que está acontecendo lá na faixa de Gaza e vocês irão ouvir aqui o momento em que a esquerda fica extremamente dolorida por ouvir verdades. Presta atenção no que o entrevistado disse. Vamos lá. O que você tem visto? O que está acontecendo aí desde esses ataques no sábado? Bom, o que a gente está vendo é uma massificação terrorista por parte do Hamas, movimento terrorista, que, aliás, eu não entendi por que, ouvindo aí vocês, eu só ouvi alguns pouquíssimos minutos agora, antes de entrar no ar, mas ouvi duas pessoas falando e nem, a palavra terrorista não apareceu nenhuma vez, me surpreendeu isso. Falou do Hezbollah e falou do Hamas e não usou a palavra terrorista para dois grupos internacionalmente conhecidos como terroristas que não respeitam nenhuma lei de guerra, não respeitam nenhuma lei. Outra palavra que eu ouvi aí que me chamou muita atenção foi o genocídio do povo palestino. Eu sou neto de pessoas assassinadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Não conheci meus avós, infelizmente. Meu pai tinha 7 irmãos, eu não os conheci, todos foram assassinados pela máquina nazista. O povo judeu, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha 18 milhões de pessoas. Passados 78 anos do final da guerra, nós ainda somos 15 milhões. Até hoje não conseguimos recuperar o número de judeus que existiam no mundo em 1939, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Isso é genocídio. O povo palestino saiu de Israel com 750 mil pessoas. Hoje são 4.540.000. Que genocídio é esse que um povo cresce em 75 anos de 750 mil para 4 milhões de pessoas? Isso é genocídio? Vocês usam palavras que são absurdas. Desculpe, antes de começar a falar da situação, é necessário falar isso. Vocês estão fazendo propaganda e essa propaganda é errada. Nós temos que falar a verdade. Não, nós estamos fazendo propaganda, Marcos. Desculpa. Baseia na verdade. Marcos. Não se baseia em propaganda. Eu sei que você está numa região de bombardeio. Você está numa região de bombardeio. Você não vai gritar aqui. Você não vai gritar aqui. Você não vai gritar no ar aqui. Não.
Você não vai gritar aqui. Calma. Não, Marcos, esse não é o nosso papel, Marcos. Não, a gente está ouvindo especialistas, não vai ganhar no a gente está dando... A gente está ouvindo todo mundo. Tanto que você está no nosso programa sendo ouvido, Marcos. Não, eu sinto muito, Marcos. Você não conhece o nosso trabalho e a gente vai se despedir por aqui. Porque você não conhece, a gente não sabe o que você tem visto, o que está acontecendo. Tá aí, né? Quando confrontados com números que derrubam as narrativas da esquerda sobre o que está acontecendo, eles simplesmente cortam o microfone. Em nenhum momento os números são questionados, eles simplesmente deletam a pessoa que falou as verdades inconvenientes, como aliás toda esquerda gosta de fazer. E tivemos mais manifestações de pessoas ligadas ao governo, ligadas ao PT, que são realmente muito esquisitos, começando aqui com o ministro do Trabalho, seu Luiz Marinho, que semana passada soltou aquela pérola, né, que se o Uber for embora do Brasil, o problema é da Uber, não é de quem trabalha e de quem usa, o problema é da empresa. E agora ele veio e falou o seguinte, da seguinte declaração: condenamos o Hamas, mas sempre tem a conjunção adversativa, mas Israel não pode desistir do pacto da paz duradoura. É interessante, eles só não explicam como é que a gente faz uma paz duradoura com uma pessoa que quer simplesmente acabar com a nossa vida. Essa parte eles não explicam. O Amorim, que prefaciou aí um livro do Hamas, eu não sei se eu posso dizer se ele é ligado à esquerda, se ele é ligado ao PT, ou quem que ele é ligado. Ele parece ter uma vibe meio que concorda com o Hamas, mas a gente não pode comentar, senão a gente é acusada de fake news. Também deu declaração. Ele condenou o ataque do Hamas, mas criticou Israel por abandonar o processo de paz. Então, a fronteira de Israel é invadida, os terroristas entram, matam famílias, crianças, idosos dentro de casa, na festa, abusam de mulheres por cima de cadáveres, como eu contei para vocês no vídeo de ontem, e quem abandonou o processo de paz foi Israel, né? É interessante essa lógica da esquerda. E estão sendo cobrados. Olha só, a matéria do Estadão. O presidente do grupo Brasil-Israel está cobrando o governo Lula por omissão sobre o Hamas. O senador quer convocar o ministro Mauro Vieira e assessor especial da presidência, o seu Celso Amorim, para explicar por que nota oficial não condena a ação do grupo terrorista. Eles se esqueceram? Estão com probleminhas? Queremos saber. Agora, mudando um pouco, mas não muito, vamos falar ainda sobre a repercussão desse conflito. O Ivan Kleber postou um negócio muito interessante, porque às vezes a gente vê a escola brasileira, as universidades brasileiras, e a gente pensa que esse processo de doutrinação é uma exclusividade do nosso país. Mas o Ivan Kleber, que está lá em Londres, postou uma notícia do Telegraph que diz que grupos estudantis de esquerdas estavam sendo acusados de glorificar os ataques do Hamas a Israel. As sociedades palestinas em várias universidades britânicas expressaram elogios nas redes sociais após o ataque. Mas isso acontece aqui no Brasil também e não é de hoje. Eu tô trazendo uma matéria aqui para vocês que é deste ano, de 2023, de abril, de uma feira da de universidades israelenses na Unicamp, que foi suspensa após um ato de grupo contrário, né? Então, a mostra em área da Convest foi interrompida na tarde da segunda-feira por conta de uma manifestação. Evento em Campinas gerou impasse na comunidade acadêmica na semana passada. E aí tem uma foto da galera ali com a bandeira da Palestina, vocês estão vendo ali na faixa, né? Território livre. Eles não queriam que fosse realizado o evento com as universidades israelenses, que ia ter bolsa de estudo, ia ser uma coisa bem legal. Então, esse pessoal foi para lá protestar. E mais uma vez aqui, desculpa, não tem como não associar, né? Ali tá a bandeira da Palestina, tá todo mundo de vermelho, tem um rapaz com a camiseta do PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, tem lá atrás um outro com estrelinha também, não sei se a gente pode dizer, né? Mas estrelinha, foice martelo, boné do MST. Então, assim, fica muito difícil de não fazer a associação do Hamas com essa galera que fica promovendo esse tipo de coisa. Ora, não poder realizar um evento em universidade que é conceder bolsas de estudo só porque eram israelenses. Isso não é discurso de ódio? Não, né?
E aí veio a dona Soraya Trambique, gente, a dona Soraya Trambique fez um post no Twitter, depois ela deu uma resposta e aí foi, assim, trucidada, porque ela falou uma grande besteira e depois veio tentar consertar. Vamos ao post da dona Soraya Trambique. Primeiro ela postou que quando se ataca civis, especialmente crianças, mulheres e idosos, não há como abrir espaço para ouvir qualquer defesa de uma possível legitimidade nos ataques a Israel. Simplesmente não consigo dialogar. E aí ela fala que o Hamas é sim uma organização terrorista. Aí vem uma pessoa aleatória e comenta. Enfim, descobriu o que é terrorismo, que é muito diferente do que aconteceu lá no 8 de janeiro. Espero que aprenda a lição. E aí é que vem a resposta problemática da dona senadora Trambique. Estás falando das senhorinhas fundamentalistas orando com a Bíblia nas mãos? Qualquer semelhança não é mera coincidência. É assim que tudo começa. Tente enganar outros. Aqui você não tem futuro. Eu não sei, eu vou até pedir licença para fazer uma interpretação textual. Vamos ver se eu entendi certo. Ela fala sobre senhoras fundamentalistas orando com a Bíblia na mão. Então, senhoras orando com a Bíblia na mão. E que essas senhoras têm semelhanças com o Hamas e que essa semelhança não é mera coincidência. Foi o que a Trambique afirmou. E que começa assim. A pessoa começa rezando com a Bíblia na mão e depois vai lá, abusa de mulher em cima de cadáver e corta a cabeça dela. Porque foi isso que o Hamas fez. Eu não sei se eu posso interpretar desta maneira, mas a galera foi pra cima porque realmente ali tá horrível o que ela escreveu e ela veio com um textão pra tentar consertar. E daí ela vem, ó. Mais uma vez as pessoas estão espalhando fake news, tudo é fake news, contra mim, dizendo que comparei idosas religiosas ao Hamas. Isso é mentira. Mas foi o que ficou parecendo ali, né? Porque a senhora fala das senhoras orando com a Bíblia na mão e fala que qualquer semelhança entre as senhoras e o Hamas, que era o assunto que estava sendo abordado ali, não é mera coincidência. Então foi a senhora que escreveu, né? Respondi uma pessoa aqui no X que sugeriu que os ataques do 8 de janeiro do Brasil não foram terrorismo, mas atos de supostas senhorinhas de bem, que depredaram prédios públicos, participaram ativamente de um golpe de Estado. Já o Múcio, o Michel Temer, um monte de gente falou sobre essa história do golpe, mas eles insistem, né? Porque até para muitos deles o impeachment da Dilma foi um golpe, né? Eles adoram essa palavra. Cometeram crimes graves e, ao ter que responder por seus atos, apelaram para a religião e a idade. Sabemos que muitos falsos messias se escondem atrás da religião e seguram uma Bíblia para cometer crimes, receber propinas em barras de ouro, colocar bomba em aeroporto, abusar de mulheres e crianças e outras atrocidades. Reafirmo meu repúdio a qualquer tipo de ataque terrorista de qualquer grupo e qualquer intenção. Hamas é uma organização terrorista que se esconde por detrás de uma reivindicação para disfarçar pretensa legitimidade. Muito parecido com alguns grupos organizados por políticos que se formam aqui no Brasil nos últimos anos, influenciando pessoas e usando pessoas ingênuas para, por meio delas, e dentro de um apelo fundamentalista religioso, dar um golpe de Estado. Essa foi minha comparação. Qualquer coisa diferente disso é fake news. Então, de novo, ela está comparando aqui o Hamas a pessoas que são religiosas. Eu não sei, preciso explicar para dona Soraya Trambique a diferença entre quebrar uma mesa, uma cadeira e abusar de uma mulher em cima de um cadáver e depois cortar a cabeça dela. Será que ela não entende essa escala? Porque, assim, sinceramente, quebrar patrimônio público é errado, mas é muito menos grave do que fazer aquelas cenas que a gente viu ali de tudo isso que eu já falei para vocês, né? Depois temos aqui a dona Verba Cagalhães que postou: sim, o Hamas pratica terrorismo e submete a população dos territórios governados por ele ao arbítrio e ao terror. E também, sim, isso que Israel anuncia e pratica configura terrorismo de Estado, pois nega a existência do povo palestino e seus direitos. De novo, mostrando aquelas falsas equivalências, né? Ela quer dizer que aqueles terroristas que entraram, famílias, crianças, tudo isso que a gente já falou, é igual ao exército de Israel. O exército de Israel avisa, em tal lugar vai ser atacado, bota os panfletos, e ele não iniciou o ataque. Israel
está dando uma resposta ao ataque que sofreu. E assim, qualquer pessoa que coloque no mesmo balaio essas coisas, senhoras rezando, o Hamas no mesmo balaio, né? O exército de Israel e o grupo terrorista Hamas, é uma pessoa que ou é muito filha da mãe ou tá totalmente fora da realidade. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima.